Olá, eu sou o Dr. Júlio César Rodrigues Filho, sou pneumologista, especialista em medicina do sono, tenho mestrado na área do sono e neurociência na Unirio, estou terminando meu doutorado também na área de sono, também na Unirio, e estou aqui como pneumologista para falar sobre os cuidados cuidados respiratórios no tratamento dos pacientes com doença neuromuscular. A minha capacitação para isso é que eu trabalho justamente na avaliação de pacientes com doença neuromuscular numa clínica chamada TDN, que faz justamente a adequação do uso de ventilação mecânica para esses pacientes. A avaliação respiratória do paciente é bastante complexa, bastante multidisciplinar, inclusive, e requer alguns passos e etc. Na verdade, a minha intenção nessa conversa seria mais falar sobre, de uma forma um pouco mais superficial, não superficial, mas um pouco mais menos científica, para ter uma abrangência maior para todas as pessoas que estão nos assistindo, tá? As doenças neuromusculares, elas têm várias causas e são diferentes, englobam grupos bastante diferentes, embora a gente esteja num simpósio para falar de Duchenne. Eu atendo outros pacientes com esclerose lateral amiotrófica, atrofia medular espinhal, Steinert, né, e outras distrofias. E cada uma tem uma maneira, uma fisiopatologia diferente, mas no fim o que vai acontecer de mais importante nessa história é o acometimento da musculatura respiratória, que a respiração tem uma peculiaridade em relação às outras vísceras do corpo humano, que é regida, porque a respiração é regida pela musculatura esquelética. A musculatura esquelética é a musculatura voluntária, é a musculatura que a gente usa para se mover, para falar, para engolir, que a gente exercita na academia. Essa mesma musculatura é controlada a respiração é controlada por ela. Os músculos inspiratórios, o mais famoso e o mais importante, sem dúvida, é o diafragma, mas a gente tem na musculatura inspiratória a musculatura intercostal externa e os músculos acessórios. E a musculatura expiratória, que é pouco usada, na verdade, para as pessoas que não têm problema respiratório, porque a expiração é o fim da inspiração, que a própria grade torácica permite com que essa compressão aconteça e que o ar saia. Às vezes é necessário usar musculatura, e aí são os músculos intercostais internos e principalmente a musculatura abdominal. A fraqueza da musculatura é definida como a inabilidade de gerar fluxo e volume de ar suficiente para a nossa respiração. E essa inadequação, ela é tanto expiratória quanto inspiratória. E é muito importante que a gente faça essa distinção de expiração e inspiração, porque as duas são fundamentais para o tratamento dos pacientes que têm alterações neuromusculares. E a atenção se volta muito mais para os músculos inspiratórios pelo medo de insuficiência respiratória, e a gente acaba esquecendo da musculatura expiratória, que é tão importante porque é ela que controla um dos principais mecanismos de defesa do pulmão, que é justamente a tosse. Então os médicos, como eu disse, ficam muito preocupados com a musculatura inspiratória por conta da falência respiratória, mas isso é uma coisa que habitualmente, quando acontece mais lá no fim. Os maiores perigos são as infecções respiratórias que acontecem no decorrer dessa trajetória entre o começo da insuficiência respiratória e até a inabilidade total da musculatura inspiratória. O trajeto é muito perigoso pela perda muscular expiratória e, consequentemente, e principalmente, da perda da tosse. O acompanhamento desses pacientes tem que sempre ser multidisciplinar,
tá? A medicina é tão importante quanto a fisioterapia, a fonoaudiologia, né? E os médicos não são um único grupo de médicos, mas sim cardiologistas, neurologistas, pneumologistas. Então, a abordagem desses pacientes tem que ser multidisciplinar. A primeira coisa que a gente tem que olhar para esses pacientes e pensar o que a gente deve fazer é o controle das patologias associadas. Muitos desses pacientes, além da distrofia, têm asma, têm rinite, têm hipertensão, são cardiopatas, como os pacientes com distrofia neuromuscular do Shane-Steinert desenvolvem alterações cardiológicas. Então, a gente tem que estar atento para esses acometimentos e cuidar disso. Então, fazer um controle ambiental onde esse paciente está inserido, muito importante. Muitas vezes, não é raro a gente encontrar pacientes que são mantidos no chão pela facilidade de se arrastarem, etc. Mas a exposição a ácaro também aumenta muito, isso piora muito a condição respiratória desses pacientes. Então, o ideal é que seria um ambiente bastante controlado nesse sentido, quanto mais higiene, melhor, né? A gente tem que pensar nessas condições cardiológicas e outras alterações funcionais para ter atenção à dieta, aos suportes de hídrico, de água e tudo mais. E, além disso, sempre ficar prestando atenção na questão psicossocial desse paciente, porque o índice de depressão e de alterações psicológicas são grandes, né? Então a gente tem que estar sempre atento e não esquecer que isso é um fator muito importante, porque o controle desses pacientes requer uma mente sã, né? Num corpo máximo possível sã também. Outra coisa que a pneumologia não pode deixar de recomendar sempre nos cuidados com esses pacientes são as vacinações anuais para gripe, que são muito importantes. As principais causas de pneumonia são decorrentes de gripes complicadas, então, prevenindo a gripe, você previne a pneumonia, e prevenindo a pneumonia num paciente que tem, prevenindo gripe e pneumonia em um paciente que tem uma deficiência da musculatura esquelética é muito importante, porque esses pacientes, habitualmente, quando gripam ou quando essas gripes complicam com pneumonias, demonstram quadros muito mais complexos de tratamento. Então, a campanha de vacinação é muito importante. Lembrar também que existem as vacinações antipneumocócicas, e a recomendação é que se faça as duas disponíveis aqui no Brasil, tanto a pneumo 23, que é habitualmente conferida, pelo menos aqui no município do Rio de Janeiro, nos postos de saúde, e a Prevnar 13, que é no sistema de vacinação particular, né? A pessoa tem que pagar para ser vacinada por essa vacina. Muito bem, a gente também tem que tomar alguns outros cuidados, como os cuidados quanto à aspiração. Esses pacientes são pacientes que tendem a ficar muito acamados, muito deitados, e comer deitado é muito perigoso. Então, os cuidados posicionais desses pacientes para se alimentar, para tomar água, pré e pós ingesta ou bebida de qualquer líquido. A pessoa tem que estar sentada e permanecer sentada por um tempo depois. E quando essa patente alteração, quando a deglutição, quando a pessoa está engolindo, engasgando muito, ou apresentando muitas dificuldades de deglutição, entrar com os cuidados fonoaudiólogos também, porque eles ajudam a esse paciente treinar melhor a sua musculatura deglutitória. Ruim essa palavra. Bom, para o aprimoramento da tosse, a gente pode fazer várias manobras, tem várias manobras fisioterápicas e eu não vou abordar essas manobras porque a fisioterapia vai falar sobre isso com certeza, mas vamos lembrar do Ambu, que é uma maneira de criar um fluxo maior de volume de ar e de velocidade maior desse fluxo do paciente que tem doença neuromuscular, e que isso faz a mobilização da secreção e consegue sim botar para fora bastante quantidade de catarro, de secreção, que isso é bastante importante para os pacientes.
E também, quando necessário, o uso do Coffee Assist, que é um aparelho mais sofisticado, que promove esse fluxo com coisas mais sofisticadas como trepidação do ar, etc., e faz a mobilização muito mais eficaz da tosse. Então, em alguns momentos, principalmente em decorrências durante as pneumonias ou outras infecções respiratórias, o uso do Coffee Assist pode melhorar bastante a trajetória dessa doença nesses pacientes. Agora, a insuficiência respiratória crônica, na tão temida falência da musculatura inspiratória, a gente tem alguns aspectos para ponderar. Primeiro, é que existe uma expectativa muito grande, não só do médico que assiste esse paciente habitualmente, como do próprio paciente, de que o uso da ventilação mecânica vá ser, de alguma forma, mais eficaz do que ela realmente é. Tá? Então, o uso da ventilação mecânica ela tem que ser bastante bem adequada e indicada, porque pacientes graves, às vezes, não aderem ao uso da ventilação mecânica. Então, a gente avalia esses pacientes, determina que eles precisam de fato, mostram como é que é, entregam o aparelho e eles acabam não usando, porque não é uma coisa que seja extremamente confortável. Então, se você cria uma expectativa muito grande a respeito desse aparelho, isso pode gerar também frustrações muito grandes. Primeiro, frustração do paciente que não consegue aderir àquele uso. Segundo, frustração da família que acha que aquilo ia ser uma coisa muito maior do que ela pode ser de fato. Então, é com cuidado que a gente faz essa liberação e a indicação do uso da ventilação mecânica não invasiva, que no caso desses pacientes é mais específico para o uso de um aparelho bilevel, né, que a gente tende a chamar de BiPAP, mas BiPAP é uma marca registrada, mas que tem duas pressões que ciclem essas duas pressões. Tá? O que é importante nesses casos, quando a gente está pegando o paciente para avaliar, primeiro é a diferenciação do que é dispneia e do que é cansaço. Esses pacientes têm uma deficiência muscular, tem que lembrar disso. Então, eles são pacientes mais cansados de forma geral, né? E esse cansaço, às vezes, se traduz numa falta de ar, que, na verdade, não necessariamente é algum acometimento da musculatura respiratória, e sim um cansaço físico, né? Então, essa pode parecer que não é tão simples assim, mas na verdade essa diferenciação é bastante complexa, bastante refinada. A gente tem que ficar bastante de olho nela. E uma das coisas que mais podem nos indicar são alguns outros sinais muito importantes. Por exemplo, a ortopneia. A pessoa que deita, principalmente de barriga para cima, e não consegue permanecer nessa posição porque sente falta de ar, isso é um indício. É um dos indícios, mas um indício bastante importante, de que a musculatura respiratória está afetada sim e que pode ser necessário o uso de um ventilador mecânico. A gente, na minha avaliação específica, a gente tende a fazer a espirometria em pacientes sentados e deitados, porque a diferença de volumes e de fluxo que a gente registra nessas duas posições pode ser uma das indicações mais precoces do que as alterações funcionais sentadas, por exemplo. A pessoa pode ter uma espirometria normal quando ela está sentada e de maneira adequada consegue soprar, e a gente não valoriza, mas quando a gente deita esse paciente, a gente vê uma queda bastante acentuada desses fluxos e volumes, e isso desperta, então, acende o sinal vermelho de que a musculatura respiratória está sendo afetada. Então, se eu tenho uma queda de alguns parâmetros, como eu disse, isso é uma indicação. Eu vou deixar esses parâmetros, sei lá, de alguma outra forma disposto para depois quem tiver mais interesse, ou pode me perguntar, tá? A gente também faz o Peak Flow e o Peak Coffee Flow, que também é feito no mesmo aparelho. O Peak Flow é um aparelho que mede fluxo, tá? A pessoa inspira forte e sopra com toda a força. Isso gera um deslocamento de uma setinha numa
régua graduada e a gente tem uma marcação da compatibilidade desse sopro, né? Isso serve muito mais do que um volume propriamente estipulado do que seja normal ou errado, mas serve para estipular o normal daquele paciente. Então, serve para monitorar esse paciente quando estão havendo quedas, né? E o peak cough flow é feito exatamente da mesma forma, só que em vez de o paciente soprar, ele tosse. E isso mediria a eficácia da tosse, e a gente sabe que volumes menores do que 160 litros por minuto na tosse, pode ser indicativo de queda da musculatura respiratória e de tosse ineficaz. A gente não pode deixar também de medir a PI e a PE máxima, que são as pressões inspiratória e expiratória máximas, tá? Que são uma avaliação muito mais específica da musculatura propriamente. E alguns indicam o sniff test, mas aqui, na minha experiência, eu não uso o sniff test, a gente não tem esse aparelho adequado para isso, mas a literatura diz que o sniff test, que é um teste bastante parecido com a própria PI e PE, é mais reprodutível, é melhor, é mais confiável, mas a gente usa a PI e PE mesmo, tá? Esse é a PI, pressão inspiratória máxima, a pessoa solta o ar todo, inspira num manovacômetro, né? Num aparelho que mede pressão. Essa pressão da inspiração é medida, isso tem um rigor de teste, até feito X vezes, tendo variabilidades menores, enfim, a gente determina o que é normal para aquele paciente, o que é a verdade, né? Qual é o sopro a inspiração daquele paciente, e o sopro no caso da PE, que é feito da mesma maneira, só que em vez de inspirar, a pessoa vai encher o peito e soprar, e marca essas doses, e essas duas pressões têm volumes estabelecidos próprios para indicar as alterações. Também podem me perguntar depois, eu passo esses valores. E depois dessa avaliação, em que a gente tem todos esse rigor nessa avaliação dos pacientes, a gente indica ou não o uso da ventilação mecânica, e também partimos para acompanhamento longitudinal desse paciente para saber se não era naquele momento, que momento será necessário o uso do aparelho, da ventilação mecânica. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que não está incluído aqui, é que a avaliação desses pacientes ganha muito quando a gente pode avaliar o sono desses pacientes. Porque esses pacientes, como eu disse, ao deitar, manifestam a perda muscular é pior do que ao sentado, e quando eles dormem, que a gente já experimenta, todas as pessoas que não têm nenhuma doença experimentam uma queda do tônus da musculatura enquanto dorme, essa queda do tônus se torna muito mais importante para quem tem a doença neuromuscular e as alterações respiratórias que se desenvolvem primeiro enquanto a pessoa está dormindo. Então, no caso do Shane especificamente, seria importante que a gente fizesse uma polissonografia antes do confinamento desse paciente em cadeira de roda, quer dizer, antes de mais ou menos os 13 anos, e após os 13 anos, que isso fosse anual. Isso é o que a gente está falando do possível, mas nem sempre possível é possível, né? Nem sempre o ideal é possível. Bom, eu espero que a gente possa ter abordado de forma mais ampla essa avaliação respiratória e os cuidados respiratórios que são necessários com o paciente neuromuscular, e a partir da exibição dessa conversa, eu fico à disposição de responder a qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado.